Eu tinha escolhido o nome, lavado algumas roupinhas, imaginado o rostinho, mas o quarto continua vazio. Eu estava grávida de 7 meses e eu tive um sonho. E nesse sonho, era como se eu estivesse em um hospital. Eu falava que eu estava com muita dor e eu ia no banheiro. E quando eu ia utilizar o vaso, e aí eu via o bebê dentro do vaso sanitário. E aquele sonho começou a me deixar preocupada. Então eu comecei a falar com meu marido que a gente tinha que fazer uma ultrassom para ver se estava tudo bem. Teve uma revelação na igreja, e aí a moça veio orar minha barriga e falou que o cordão umbilical do bebê estava enrolado no pescoço, mas que Deus daria livramento e que o bebê ia nascer com vida. Foquem bem nessa parte. A gente morava numa parte de cima de uma casa, e para ter acesso à vista da rua tinha uma porta encostada sobre a parede, porque tinha tirado para poder fazer a troca. Antes da revelação, essa porta ela caiu. E eu senti o bebê esticar a perna, dar um chute na minha barriga. Chegou o final do mês, a gente foi para fazer o ultrassom, só que quando a gente chegou lá para fazer o ultrassom, que o médico passou aquele gel na minha barriga e colocou o aparelho, não tinha batimentos. E eu já sabia que não tinha batimentos assim que ele colocou o aparelho, porque eu tava com 7 meses, então assim que ele colocasse o aparelho, já era para começar a ouvir o coraçãozinho do bebê. Aí eu falei, doutor, o que aconteceu? Por que eu não tô ouvindo os batimentos? E aí ele olhou pra mim e falou que o bebê já há quase um mês. Eu sabia que algo de errado tinha, mas eu não imaginava que ia ser isso, né? E aí o médico falou, corre pra emergência, pra maternidade, pra poder fazer. Em um certo momento que a gente tá perto de ter filho, a gente sente vontade de ir no banheiro, porque eu não sei. E aí eu sentei pra ir no banheiro, só que quando eu sentei, eu senti uma pressão. Foi quando eu levantei do vaso e agachei no chão. Quando eu agachei no chão, eu parei no banheiro e as enfermeiras estavam tipo assim, você quer ver? Você quer ver? Tinha direito a assistir? Não, tinha direito. Aí a gente ainda viu, eu consegui ver o bebê. Tava a cabecinha formadinha, olhinho, boca, tudo formadinho. Só que já tava como se fosse entrando assim, por causa do tempo que estava dentro do líquido amniótico. Não abra sua boca pra falar, Deus mandou dizer. Se não foi Deus, coisíssima nenhuma. Se a minha fé estivesse no homem e não em Deus, eu era afastada. E não ia mais crer no Senhor Jesus. Porque como que a pessoa vem me entregar uma revelação, dizendo que Deus ia fazer meu bebê nascer vivo e que estava dando livramento. E um mês depois, eu descubro que o bebê já estava no dia daquela revelação.